Vou abrir a câmera lá já. Mas onde que eu vejo que está? Se está transmitindo. Agora já está. O som está funcionando ou não? Parece que está. Podemos começar? Podemos? Muito bom, irmãos. Desculpa o atraso, a briga contra a tecnologia, mas vamos lá. Gostaria de fazer todos bem-vindos a essa live sobre história da família. Eu e minha esposa estamos muito felizes por termos essa oportunidade de falar a vocês. Para nós começarmos, eu vou começar fazendo uma oração, ok? E logo após a oração, nós vamos ter as palavras da irmã Rosângela de Almeida. Dá licença. Nosso amado Pai Celestial, Senhor, nós lhe agradecemos imensamente por todas as bênçãos que tem nos dado. Agradecemos, Senhor, por ter nos abençoado com a tecnologia que nos permite estar conectados com as coisas do Senhor, mesmo em época de grande pandemia. Agradecemos por todas as bênçãos do seu Evangelho. Agradecemos pelo bem e segue que nos permite estudar o Evangelho em nossas casas. E agradecemos, Senhor, pela bênção de saúde e todas as outras bênçãos que recebemos. Pedimos que o Senhor possa nos dar suas bênçãos e que possamos ter seu Espírito no dia de hoje, para que possamos transmitir a sua vontade e que as pessoas que estiverem assistindo possam sentir o seu Espírito, mesmo não estando presentes, mesmo não sendo uma transmissão ou uma reunião ao vivo. E essas bênçãos, Senhor, nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou passar agora a palavra à irmã Rosângela de Almeida. Boa noite, irmãos e irmãs. Eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui com vocês, nas redes sociais, e para um assunto que nós amamos muito, que é sobre as bênçãos do tempo e da história da família. Eu gostaria de compartilhar um pouco da história da minha família. Minha mãe se chamava Wanda, né? Desde criança, ela não podia ver uma bola de basquete. Ela adorava esportes, né? Acompanhava todos os jogos pela televisão, né? E essa modalidade do basquete fazia parte da vida dela, né? Estava no sangue dela. Ela jogava no time da Maria Velha, era uma vila de casa que abrigava os funcionários que trabalhavam na tecelagem, né? Grande parte dos funcionários eram imigrantes italianos, né? E essa vila até hoje fica na zona leste de São Paulo. Ela era a menorzinha do time, bem pequenininha, e pelo tamanho, pela estatura dela, ela conseguia com muita agilidade se infiltrar no campo adversário e fazer as cestas, né? Só que o que acontecia naquela época, os chamados pivôs, né? Eram pessoas bastante altas, hoje todo mundo é alto, né? Antigamente só os pivôs eram altos. Eles eram muito poderosos e ela era muito ágil, né? E quando ela subia para arremessar a bola na cesta, os pivôs briscavam ela toda, né? Então ela acabava um jogo cheio de hematomas, né? Ela sempre foi uma pessoa muito leve, comunicativa, todo lugar que ela ia, ela fazia novas amizades, gostava muito de passear, de viajar, de andar de bicicleta, estar com as amigas, de fazer piquenique. E quando ela já era uma jovem, né, ela gostava muito de ir aos bailes, de dançar.
Né? Naquela época, o destaque dos bailes eram as orquestras que tocavam as músicas ao vivo. Ela e as amigas compravam tecido para confeccionar as roupas dos bailes, né? E faziam questão de combinar os sapatos com as blusas. Era tudo muito sacrifício, né? Porque elas eram de famílias bastante simples e com os recursos financeiros, né? Mas elas faziam com tanto amor aquilo tudo que dava tudo certo, né? E elas iam sempre muito bem vestidas, né? Com aquelas roupas elegantes, olhando para as fotos, sempre me surpreendi que estava sempre dentro do padrão que nós usamos na igreja, né? Bom, como o amor do basquete era uma coisa que não separava ela, né? Acompanhava a todo momento, né? Eu queria dar uma paradinha aqui para introduzir um outro personagem da história, que era meu avô, o pai dela. O nome dele era Francisco, né? Um homem muito gentil, educado, sensível, filho de italianos, que cozinhava muito bem, né? Um talento herdado da mãe dela, da minha bisavó. Minha mãe sempre contava que nas festas de família ele fazia nhoque, né? E como eram muitas pessoas, ele tinha um lençol branco que ele colocava sobre uma cama de casal. E durante o dia todo ele ia fazer o nhoque e ia deixando aquele nhoque de repouso sobre esse lençol branco, né? Quando ele terminava de fazer o nhoque, ele cobria com o lençol branco. Quando as pessoas começavam a chegar, ele fervia a água pelo rosto e ia cozinhando aquele nhoque, né? Depois servia aquele maravilhoso molho fresquinho de tomate, né? Eu imagino como ele era bom, porque minha mãe fazia exatamente igual ela contava, né? E ele era muito gostoso, né? Quando ela contava essa história para mim, eu fechava os olhos e ficava imaginando, né? Aquele cheiro de batata, com aquele parmesão, né? Que perfumava a casa toda que ela contava, né? E era muito mágico, ela falava, né? E eu tentava transportar naquela época, né? Porque eu passava de uma forma tão gostosa que eu realmente ficava emocionada. Bom, dava para perceber as saudades que ela sentia daqueles almoços em família. Infelizmente, eu não conheci meu avô, né? Mas só de ouvir o que as pessoas contavam, eu o admirava. Bom, chega um momento da vida da minha mãe que o basquete era tão importante que ela não pensava em outra coisa, né? Ela jogava tão bem que o técnico fazia questão de buscá-la na casa dela, para ela poder treinar, né? Porque ela morava muito longe do clube. Muitas vezes ela não tinha nem dinheiro para comprar o tênis. O técnico dava para ela. Realmente porque ela era muito dedicada, né? Naquela época eu jogava no Clube Corinthians, né? E ela viajava muito pelas cidades do interior, né? Para participar dos campeonatos pelo clube, né? O meu avô ficava observando aquela dedicação ao esporte e a felicidade dela ao estar jogando nas quadras com os colegas da equipe, né? Até que um certo dia ele chegou para ela e perguntou: minha filha, você acha que consegue jogar o basquete e ainda ter a mesma dedicação aos estudos? Ela falou: não. E aí ele perguntou: você prefere estudar ou jogar basquete? E ela não pensou duas vezes e falou: prefiro jogar basquete. Pois bem, disse ele, então faça o que você gosta, mas faça da melhor forma. E ela parou os estudos e continuou a jogar basquete, né? E ela treinava todos os dias no clube, né? Até que um certo dia apareceu um rapaz simpático que morava dentro do clube, do Corinthians. Era meu pai, né? Ele morava com os pais dentro do clube, numa casa no fundo, né? O fundo do clube dava para o rio Tietê, né? E eles moravam numa casinha ali, né? Minha avó, mãe do meu pai, contava que ela lavava roupa no rio Tietê, uma água muito cristalina. Ela via os peixes passando, né? E que o clube tinha um deck flutuante, onde as pessoas tomavam banho, tomavam sol, que era uma coisa muito gostosa, né? Bom, ele jogava basquete também,
mas ele não era tão bom quanto ela, né? E aí ele começou a observar aquela moça, cheia de energia, cheia de garra, né? Ele foi se aproximando, sempre tentava jogar um pouco com ela, enfim. E aí o tempo foi se passando, e eles começaram a namorar e se casaram, né? O pai dela, meu avô Francisco, faleceu antes do casamento. Mas minha mãe contava com muita emoção que, apesar da ausência dele, né, o casamento foi maravilhoso, né? Ela conseguiu fazer o vestido dos sonhos dela, né? Ela, as primas, as tias, as amigas passaram dias bordando aquele vestido, né? Até que ficou pronto do jeitinho que ela sonhava. Meu avô paterno entrou na igreja com a minha mãe, né? E ela falou que estava tudo muito belo, muito gostoso, e eu estava muito feliz, né? Bom, meus pais chegaram a festejar-se pelo ano de casamento, né? Mas infelizmente chegou um momento que eles se foram, né? Quando eu me casei com o Sidney, ele e toda a família já eram da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Quando eu me batizei, eu já tinha os meus 2 filhos. Eu me lembro bem da sensação maravilhosa que eu senti ao entrar na água do batismo. Quando eu saí, a alegria tomava conta do meu corpo, né? Eu não queria parar de sentir aquilo tudo, né? Eu fui a primeira pessoa da família a se batizar. E depois de 3 anos, a minha irmã teve contato com o Evangelho, através das sisters, né? Ela se batizou com um lindo trabalho que aquelas meninas, aquelas moças fizeram com ela, ensinando com tanto amor o Evangelho do nosso Salvador. Bem, eu contei um pouco dessa história, na história da minha família, porque eu adoro revisitar o passado, conhecer um pouco das pessoas que eu não tive contato, que eu não tive essa oportunidade de conhecer, né? E conhecer um pouco das características da vida das pessoas, é muito gostoso, né? E essa história, eu sempre conto de uma forma bastante divertida, porque é uma forma de eu explicar porque eu sou corintiana, né? Minha mãe jogava no clube, meu pai morava no clube, meu avô era técnico, massagista dos atletas do clube, e eu fiz o meu parquinho, né? Naquela época, eu estudava assim, não tinha parquinho dentro do clube, então não tinha como não ser corintiana, né? Mas assim, a história podia ter parado por aqui, né? Numa folha de papel, ou ela poderia se perder, né? No esquecimento, talvez meus filhos nem contassem essa história para os filhos deles, né? Mas essa história não terminou, na verdade. Só foi o início de uma linda história. A história de uma família unida para a eternidade, né? Com muitas bênçãos para os meus antepassados e para nós aqui nessa vida, né? Em 2017, eu tive o primeiro contato com o trabalho do Templo de História da Família. Foi através de um chamado como consultora da SCAP. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz pelo chamado, eu fiquei bastante assustada, né? Porque eu não sabia nada do assunto, né? E eu estava doente, na verdade, né? Eu estava numa crise de pânico. Essa crise foi causada por uma situação bem delicada que estávamos passando na família. Eu estava medicada com muitos remédios, fazendo terapia, mas só quem teve ou tem essa doença sabe quanto é difícil você querer fazer as coisas e não conseguir. Parece que você fica presa dentro do corpo, né? Mas eu aceitei o chamado. Aceitei sem falar para o meu presidente que eu estava doente. Aceitei por obediência e sabia que o Senhor precisava de mim, né? E quando eu cheguei em casa, contei para o meu marido que eu tinha recebido aquele chamado, ele ficou super feliz, eu fiquei apavorada e chorei, porque eu não sabia nem por onde começar. E aí ele sentou comigo e me explicou tudo que ele sabia, contou com detalhes. E aí nós abrimos um site da igreja e começamos a assistir os discursos, os treinamentos. E eu comecei a me acalmar, né? O primeiro texto que eu tive que escrever para o meu presidente por e-mail, para vocês terem uma ideia de como eu estava doente, eu não conseguia teclar.
escrever. Meu marido sentou atrás de mim, assim, no computador, e falava assim para mim: me conta um pouco do que você quer escrever. E eu não falava. E aí ele falava assim: então tá bom. Então eu vou ditar e você vai digitar. Foi assim que eu comecei meu chamado. Comecei a estudar mais sobre a história da família. Eu deixava meus filhos na escola de manhã. Eles estudavam bem pertinho do templo, era 15 minutos do templo de São Paulo. E eu ia do CBF, eu ia mexer no site do serviço. Eu ia no escritório central entender um pouco sobre esse trabalho, Eu queria mais informação. Tinha um sentimento muito forte que tomava conta de mim, que eu não entendia o que estava acontecendo. E quanto mais eu me envolvia nesse assunto, mais eu me sentia tranquila. O trabalho junto aos jovens, as irmãs nas aulas, os consultores, começou a dar um outro sentido na minha vida. Os sentimentos que eu tinha quando eu via as fotos, eu ouvia as histórias, quando a gente encontrava os registros, o amor pelos antepassados só aumentava no meu coração. Até mesmo quando eu era meus antepassados, eu via milagres acontecendo, quando a gente sentava para fazer a história da família. As atividades nas aulas começaram a tomar uma frequência muito grande e a necessidade de ajudar era tamanha, que a gente abria a nossa casa. Todos os domingos a gente recebia muitos membros, de 4 a 6 pessoas, e a gente passava a tarde falando a história da família. E a gente falava assim: esse domingo é dia de estudo, na quinta-feira nós vamos para o templo fazer as ordenanças sagradas. Então essa era a nossa formatura. De domingo a gente fazia estudo e na quinta a gente fazia as ordenanças no templo, toda quinta-feira. Irmãos e irmãs, o trabalho da história da família é muito importante. Nós temos essa responsabilidade aqui nessa vida. Só nós podemos fazer isso pelos nossos antepassados. Unir a família de Deus. Unir os pais aos filhos e os filhos ao pai. E para isso precisamos fazer as ordenanças sagradas no templo. E quando fazemos, Deus concede bênçãos. E essas bênçãos são prometidas simultaneamente para eles, no ano do e para nós aqui nessa vida. E não é uma bênção, são muitas bênçãos prometidas. Eu vou citar uma bênção que aconteceu. Gente, foram vários bênçãos que eu vou para vocês, que é o poder da cura. O poder da cura é para curar tudo aquilo que precisa ser curado. Quando ele fala da cura, você entende o significado disso? Ele fala de maneira ampla, dizendo curar aquilo que precisa ser curado. Seja uma doença, seja um sentimento, uma perda. Pense em quantas coisas na nossa vida nós não precisamos de cura. Irmãos e irmãs, e no decorrer do meu chamado, eu estou me dando tantas coisas que eu tinha que fazer, de sentimentos, eu presenciei muitas bênçãos. Eu superei a minha crise de pânico. Eu fui curada. Passei por uma cirurgia, fiz um implante de ligamento no joelho. Na primeira atividade para os jovens, era uma gincana, eu estava de muleta. Em nenhum momento eu senti dor. Em 2 meses eu voltei a caminhar. Foram 2 anos maravilhosos desse chamado. Quando o Senhor me deu esse chamado, eu pensei: será que foi o chamado que me curou? Mas não foi, irmãos. O que me curou foi a bênção. A bênção por eu ter feito o trabalho pelos meus antepassados. E por ter ajudado outras pessoas. Foi isso que me curou. O Cid, eu e minha irmã fizemos batismo pelos meus pais, pelos meus avós e bisavós. Fizemos o selamento deles. Eu e minha irmã fomos selados dos meus pais. E continuamos até hoje fazendo esse trabalho. Foram 9, até passaram 20 anos, depois foram 26.
E hoje já são 258. Por pensar que eu fui a primeira, nós já temos 7 gerações, né? Eu gostaria de encerrar com as palavras do presidente Thomas S. Monson, um discurso que ele fez em 2014. O Senhor nunca afirmou que seu trabalho se limitava à mortalidade. Na verdade, sua obra abrange a eternidade. Creio que ele está acelerando sua obra no mundo espiritual. Creio também que o Senhor, por meio de seus servos, que lá se encontram, está preparando muitos espíritos para receber o Evangelho. Nossa missão é buscar nossos mortos e depois ir ao templo e realizar as ordenanças sagradas que proporcionarão aos que estão do outro lado do véu as mesmas oportunidades que temos aqui nessa vida. E Deus sabia que vocês se sentiriam atraídos a seus antepassados com amor e que teriam a tecnologia necessária para identificá-los. Também sabia que viveriam em uma época em que o acesso aos templos sagrados, onde as ordenanças podem ser realizadas, seria o maior que já houve na história. Ele sabia que poderia contar com vocês para realizar essa obra em favor dos seus antepassados. Cada um de vocês só encontrará alegria e será abençoado em todos os aspectos da vida ao cumprirem com a obrigação que lhes foram enviadas do céu. Essas são as palavras que eu deixo essa noite, irmãos, a vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada. Muito bom, irmãos. Irmãs, né? A gente, como é a primeira live que está fazendo, a gente está brigando aqui. O som estava meio ruim, espero que tenha melhorado um pouco. E vamos lá. Infelizmente o YouTube não está funcionando, né? Nós estamos fazendo somente pelo Facebook. Muito bom. Aqui a gente fica meio perdido, né? Quando a gente faz live, não sabe para onde olhar, né? Não sabe se olha para baixo, para cima. Parece programa de televisão, né? Parece o repórter aqui, né? Só que é repórter de primeira viagem porque a gente não sabe o que fazer, né? A gente não consegue ver ninguém, não sabe se o pessoal está gostando, se não está gostando, é uma bagunça aqui. Mas tudo bem. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre história da família, né? A gente precisaria primeiro entender o que é história da família, tá? Muitas pessoas acham que história da família ele se restringe, né, à genealogia. E, na verdade, história da família é muito mais amplo, né, do que simplesmente a genealogia. A parte mais falada da história da família é a genealogia, né? A gente fala sobre conhecer, resgatar os nossos antepassados, né? Mas uma das coisas que eu gostaria de começar falando é uma das partes da história da família que normalmente não é muito falado, não é muito comentado, ok? O elder Alan Parker, ele disse o seguinte: a história da família é mais do que genealogia, é mais do que um enfoque no passado. A história da família também inclui o presente, ao criarmos nossa própria história. Olha só, ao criarmos a nossa própria história. Inclui o futuro, ao moldarmos a história futura por meio de nossos descendentes. Então, como foi falado aqui, a história da família é a nossa história. É a história da nossa família. Começando lá dos nossos antepassados, passando por nós no presente e afetando, inclusive, as gerações futuras, através das influências que nós teremos sobre essas gerações. Agora, uma das coisas que a gente pode pensar, mas como é que eu crio, né? Como é que eu faço para eu criar a minha própria história?
o que eu tenho que fazer para ajudar a moldar as gerações futuras? Bom, normalmente as mulheres são mais cuidadosas nesse sentido. As mulheres, por natureza, elas já fazem isso instintivamente. Vou dar um exemplo, né? A minha sogra, por exemplo, era uma excelente cozinheira. Eu adorava passar os domingos lá, porque sabia que aos domingos eu ia comer bem. Não que durante a semana eu não comesse bem. Eu comia bem também. Mas no final de semana eu sabia que tinha alguma coisa especial. Ela era uma excelente cozinheira. E o que ela fez, né? A minha sogra, normalmente, ela tomava nota, né, das receitas, das comidas que ela fazia, das comidas que ela gostava de fazer. E formou o famoso caderno de receita. Eu acho que, principalmente, as nossas mães, né, tinham o costume de anotar as receitas prediletas, né? E esse livro de receita, né, ela passou para a Rosângela. Irmãos, vocês não imaginam como eu sou grato à minha sogra por ela ter feito esse caderno de receita. Não é que a minha esposa cozinha mal, não, ela cozinha muito bem, né? A Rosângela já falou que eu for no Big Brother, eu já fui pro paredão. Não, mas o que é legal, né, é que todas as comidas gostosas, né, que ela costumava fazer, minha sogra costumava fazer, hoje a Rosângela faz. Né? Por quê? Porque a minha sogra deixou um registro, né, das receitas, principais receitas que ela gostava. Então vejam bem, irmãos, naquele simples caderno, né, nós temos anos de experiência, né, tentativas e erros, né, conhecimento que a minha sogra acumulou durante tantos anos, né, e que hoje é passado então para a Rosângela. E possivelmente, né, as pessoas que tiverem a oportunidade, né, de ter acesso a esse caderno serão abençoados pelos registros, né, que a minha sogra fez. Agora imagina o seguinte, né, como seria uma pena, né, se minha sogra nunca tivesse registrado, se minha sogra nunca tivesse se disposto, né, a escrever aquele caderno de receita. Essas coisas teriam se perdido, né? Eu vejo, por exemplo, né, tem muitas comidas da minha época de criança, né, que a minha mãe fazia, etc. tal, que tem receitas que, principalmente comida japonesa, né, tem receitas que ninguém mais da minha família sabe fazer. Né? Por quê? Acabou se perdendo ao longo do tempo. Bom, e as receitas da vida? Né? Imagine que todos nós temos uma história belíssima. Nós temos nossas histórias de sucesso, nossas histórias de fracasso, os nossos aprendizados, né? Os nossos renascimentos. Né? Nós erramos, nos arrependemos, crescemos, nos desenvolvemos, renascemos. Né? Todas essas histórias são histórias lindas, né? Que possuem vários ensinamentos, né? Que poderiam ser aproveitados pelas gerações futuras. Seria um desperdício muito grande, né, se todas essas experiências e histórias acabassem com a nossa morte. O presidente Spencer W. Kimball, ele disse o seguinte: exorto todos os membros dessa igreja, a escrever um diário e a não permitir que nenhuma família entre na eternidade sem ter deixado suas memórias para os filhos, netos e o restante da posteridade. Olha só o que ele fala, irmãos. Trata-se de um dever e uma responsabilidade. Irmãos, o profeta Spencer W. Kimball, né, nos incentivou a nós registrarmos os fatos importantes das nossas vidas. Como ele diz aqui, nós não podemos entrar na eternidade, né, sem deixar as nossas memórias para os nossos filhos, netos e posteridade. É o nosso dever e nossa responsabilidade. Hoje em dia, nós temos várias formas de registrar a nossa história.
né? Nós temos, por exemplo, o aplicativo da igreja, né? Minhas recordações. Lá eu tenho a oportunidade de escrever, né? Escrever minha história, escrever uma experiência que eu passei. Eu tenho condições de colocar fotografias, eu tenho condições de gravar coisas e colocar lá. É uma excelente forma, né, organizada pela igreja, de nós registrarmos a nossa história e nossas experiências, deixarmos alguma coisa para os nossos antepassados, né? O importante, irmãos, né, não é se é no caderno, né, não é se é no computador, né, não é se é pelo aplicativo da igreja. O importante é nós registrarmos, nós escrevermos a nossa história, para que assim as nossas gerações futuras possam usufruir de toda a nossa experiência por esses anos de vidas que nós vivemos. Tem uma história bastante interessante. Eu assisti um filme, esse filme se chama Minha Vida, com o Michael Keaton, tá? A história de um executivo, né, de sucesso, que ele teve no mesmo dia, na mesma época, duas notícias, uma muito boa e outra muito ruim. A primeira notícia boa, que deixou ele muito feliz, é que ele em breve seria pai. Só que, por outro lado, né, a notícia ruim que ele recebeu na mesma época foi que ele estava com câncer terminal. O que ele fez? Ele fez de tudo para se curar. Né? Ele fez todos os tratamentos, visitou até terapia chinesa, ou seja, fez de tudo. Só que chegou num determinado momento que ele percebeu que ele não teria como se safar dessa. Ele percebeu que dificilmente ele acompanharia o crescimento do seu filho. No máximo, ele veria o seu filho nascer. E o que ele decidiu fazer? Ele decidiu fazer várias gravações. E nessas gravações, né, cada fita, ele tinha um assunto diferente. A primeira fita que ele fez foi mostrar para o filho dele. Ele começou a contar a respeito dele. Ele começou a registrar quem ele era, o que ele gostava, filme que ele gostava, música que ele gostava, para que assim o filho, que ele não teria oportunidade de ver crescer, pudesse saber quem ele era. Depois ele começou a gravar os conselhos e ensinamentos que ele gostaria de deixar para o filho, nas várias fases da vida do filho dele. Ele falou um pouquinho sobre a primeira namorada, como deveria tratar. Ele falou, inclusive, como fazer barba. A barba tem que ser feita assim ou assim, nunca desse jeito. Ele deixou para o seu filho o registro das coisas importantes que ele gostaria que seu filho soubesse. Isso me fez lembrar um pouquinho, irmãos. Em primeiro lugar, né? O que nós gostaríamos de passar para os nossos filhos, nossos netos, para a nossa posteridade? Quais são as coisas importantes que nós gostaríamos que eles soubessem por nós? Quais são as experiências importantes que eu já passei na vida, que eu gostaria que eles não tivessem que passar, mas que aprendessem pela minha experiência? Isso tudo, irmãos, são as coisas que nós devemos registrar. Isso me lembra um pouquinho da história de Alma. Nós estávamos estudando do Vem e Segue-me recentemente, a história de Alma aconselhando o seu filho Elamã, Siblom e Corianto. Interessante, irmãos, que história bonita, né? Se a gente olhar lá no livro de Alma, a hora que ele começa a aconselhar seu filho, Elamã. E ele compartilha com Elamã uma das coisas mais sagradas que aconteceu com ele. Ele compartilha aquela experiência que ele teve com o anjo. E ele fala, irmãos, do grande sofrimento, né, durante aquele período que ele ficou caído no chão, né, naqueles 3 dias, ele fala para o filho dele a experiência que ele teve, como ele sofreu.
Ele fala da dor. Ele fala que o sentimento era o sentimento de uma alma condenada. E quando ele estava no auge da dor, a alma fala para o filho dele a experiência que ele teve ao lembrar das palavras de seu pai a respeito da vinda de Jesus Cristo, do sacrifício expiatório e da oportunidade que nós teríamos de nos arrepender de nossos pecados. A alma começa a relatar para Elamã a mudança de sentimento. Ele diz que, na mesma proporção que a dor teve, a alegria chegou. Que a sua alma se encheu de luz, de felicidade, de gratidão pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Uma pessoa que nem ainda tinha nascido, mas que já tinha sido profetizado. E interessante, irmãos, que nós somos abençoados até hoje por alma ter registrado essa experiência que ele teve, por alma ter registrado o conselho que ele tinha dado a seu filho Elamã. Assim como alma, o que nós estamos registrando, ou que nós podemos registrar, é a história da nossa vida. Esse é o legado que nós podemos deixar àquelas pessoas que nós amamos. Pessoas que nós vamos amar, que ainda nós nem conhecemos. Ou até para pessoas que nós nunca conheceremos nesta vida, mas que vamos amar. E que, portanto, gostaríamos de deixar a elas os nossos melhores conselhos, para que elas pudessem ter as melhores possibilidades de serem bem-sucedidas nessa vida, em todos os sentidos, principalmente no sentido espiritual. O profeta Kimball, ele falou uma coisa bem bonita. Olha só o que ele diz aqui. Quando nossa posteridade ler sobre nossas experiências de vida, olha que bonito, eles também vão nos amar e nos conhecer. E no glorioso dia em que nossa família estiver unida nas eternidades, já nos conheceremos. Irmãos, pelas nossas experiências de vida, pelos nossos registros, nós podemos fazer com que as gerações futuras, aquelas pessoas que nós não conviveremos nessa mortalidade, tenham a oportunidade de nos conhecer. E como diz o profeta Kimball, eles vão nos amar pelos registros, pelas experiências que nós estamos compartilhando com eles. Registrem, irmãos. Como eu falei, não importa se é através de um diário, se é através de mídia eletrônica, se é através dos recursos da igreja, das minhas recordações, não importa, registrem. Mesmo que seja um registro familiar, para que assim as gerações futuras, saibam quem nós fomos e aprendam com nossas experiências. Eu fico imaginando que lindo será o dia em que nós nos reuniremos com as nossas famílias na presença de Deus. E tantas as gerações futuras, passadas, presentes, ou seja, todas as nossas gerações, toda a nossa família estiver reunida. E nós não seremos estranhos. Nós nos conheceremos em função do grande trabalho de história da família, pelo trabalho do templo e pelos registros que nós deixarmos para os nossos descendentes. Muito bom, irmãos. Meu desafio: criem as suas histórias, edifiquem e eduquem e ensinem às gerações futuras através desses registros. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte tradicional da história da família, que é a parte de genealogia
que é a parte de trabalho do templo. E para isso, irmãos, eu pediria que para o Lucas, que está me ajudando aqui, que ele possa colocar um vídeo para vocês chamado não, né? Eu estou chamando ele de Os Ceifeiros, tá? Então o Lucas vai colocar um videozinho para vocês. Tem onde? Entendi bem. Acho que normalmente ela sem fio mesmo. Vamos fazer sem fio. Vai. Sabe, acho que eu não sou no alto. Vamos cortar o filme mesmo. Irmãos, infelizmente o áudio do vídeo não está funcionando, tá ok? Mas de qualquer forma, depois eu vou compartilhar o vídeo com vocês, tá ok? Bom, normalmente, irmãos, o ser humano ele trabalha melhor, né, quando ele entende o propósito das coisas, né? Se vocês perguntarem para uma pessoa, né, para uma criança, né, pior resposta que você pode dar para uma criança é porque sim. Por que isso? É porque sim, né? Não, normalmente ele quer entender o porquê das coisas, né? E no trabalho de história da família, tá? Nós também temos que entender o porquê, né? Por que fazer história da família? E é isso que eu vou estar comentando agora com vocês, tá? O primeiro motivo de nós fazermos história da família é porque Deus mandou, né? Deus, ele nos instruiu, né, que nós deveríamos nos preocupar com a salvação dos nossos antepassados. Nós deveríamos resgatar nossos antepassados, né? Quando nós somos batizados na igreja, que é um pouquinho sobre o que trata aquele filme, nós nos tornamos filhos do convênio, semente de Abraão. Quando nós aceitamos o evangelho, né, nós aceitamos a missão de abençoar todas as famílias da terra. E quando eu falo todas as famílias da terra, é deste lado do véu e do outro lado do véu também. Essa é a nossa responsabilidade. Abençoar
todas as famílias da terra, que viveram, que vivem e que viverão nesta terra. Quando nós servimos na igreja, fazendo o trabalho missionário, quando nós trabalhamos na igreja, né, no templo, ou quando nós trabalhamos como professor, líderes, etc., nós estamos trabalhando no sentido de nós abençoarmos as famílias da terra. Vamos ponderar um pouquinho sobre uma escritura que está em Doutrina e Convênios 128, 25. Olha só o que diz essa escritura. Que nós, portanto, como igreja e como povo e como santos dos últimos dias, façamos ao Senhor uma oferta em retidão e apresentemos em seu templo santo um livro contendo os registros de nossos mortos, que seja digno de toda aceitação. Irmãos, no passado, quando as pessoas faziam oferta de sacrifício, normalmente eles ofereciam a sua melhor ovelha ou os melhores frutos de sua plantação. Essa era a oferta de sacrifício que as pessoas faziam no passado. O presidente Nelson, falando sobre a história da família, ele diz o seguinte: ele gostaria, né, o Senhor gostaria que na história da família nós fizéssemos um sacrifício de tempo. Esse é o sacrifício que ele nos pede. Nós devemos trocar o tempo que nós gastamos hoje em outras coisas, assistindo televisão, jogando videogame, ou fazendo nada, ou qualquer outro tipo de atividade que não gere valor. O Senhor está dizendo, troque esse tempo, para que assim você use esse tempo para fazer história da família. Que vocês busquem os registros, e como diz aqui em Doutrina e Convênios, que vocês levem esses registros, a história, né, os registros de nossos mortos para o templo, para que assim nós possamos fazer esse trabalho de resgatar os nossos entes queridos. O segundo motivo, além do mandamento de fazer, né, o segundo motivo de nós fazermos história da família é por amor. Olha só que interessante, né? Nós estamos estudando um pouquinho sobre o plano de salvação, né? E olha só, né? Quando a gente morre, né, nossos espíritos vão para o mundo espiritual. O mundo espiritual ele é dividido. Ele tem paraíso e prisão, né? Só pelo nome vocês já sabem para onde vocês querem ir, né? Paraíso e prisão. Qual que será que eu quero ir, né? E aí no livro de Alma, né, quando Alma estava ensinando o seu filho Corianto, tá? Ele falou um pouquinho sobre isso. Olha a descrição que ele faz do paraíso. Alma 40, 12. Ele diz assim: e então acontecerá que o espírito daqueles que são justos será recebido num estado de felicidade, que é chamado paraíso. Um estado de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições, de todos os seus cuidados e tristezas. Esse é o paraíso. É para lá, irmãos, que todas as pessoas que aceitaram Jesus Cristo e que foram fiéis nessa terra, esse é o lugar para onde eles vão. Um estado de descanso, de alegria, de felicidade. Por outro lado, ele descreve o que é a prisão. Ele diz assim, ora, esse é o estado em Alma 40, 14. Ele diz assim, ora, esse é o estado da alma dos iníquos. Sim, em trevas, num estado de espantosa e terrível expectativa, da ardente indignação da ira de Deus sobre eles. Portanto, permanece nesse estado, assim como os justos no paraíso, até a hora de sua ressurreição.
Irmãos, as pessoas que morreram sem terem tido a oportunidade de aceitar o Evangelho e serem batizados, eles também ficam nessa prisão. Eles também passam por esse período de sofrimento. Talvez não tão grave quanto as pessoas que foram iníquas. Mas enquanto eles não tiverem oportunidade, mesmo tendo sido justos nessa terra, enquanto eles não tiverem tido a oportunidade de serem batizados, eles permanecem na prisão. Por isso que eu digo, irmãos, o trabalho do templo e história da família é um trabalho de amor. Porque nesse exato momento o Evangelho está sendo pregado para essas pessoas. Muitos dos nossos antepassados com certeza já aceitaram o Evangelho. Só que eles ainda continuam nessa prisão, esperando a oportunidade de um dia sair de lá e ir para o batismo através do trabalho do templo. Irmãos, por isso que Doutrina e Convênio 128 ele diz, 128:18, ele diz o seguinte: pois nós, sem eles, não podemos ser aperfeiçoados, nem podem eles, sem nós, ser aperfeiçoados. Nessa prisão, irmãos, nós temos a chave. E esta é uma chave de amor. O Elder Bednar, ele disse o seguinte: pregar o Evangelho e buscar nossos mortos são partes complementares de uma grande obra. Um trabalho de amor, destinado a mudar, voltar e purificar o coração dos que procuram sinceramente a verdade. Trata-se de um único e grandioso trabalho de salvação. Irmãos, nós somos os salvadores dos nossos irmãos, desse lado do véu e do outro lado do véu. Quem não teve a oportunidade de servir a uma missão de tempo integral, essa é a sua chance. O resultado final do trabalho de história da família e templo é o mesmo de uma missão de tempo integral. Pessoas sendo salvas através do batismo, através do seu trabalho. Irmãos, posso confessar a vocês, nesses anos trabalhando com história da família, eu batizei mais gente hoje do que eu batizei quando fui missionário. Não que eu tenha sido um missionário ruim, não, eu acho que até fui um missionário legal. Mas hoje em dia, eu batizei mais gente, tive a oportunidade de salvar mais pessoas através do batismo do que minha época de missão. Quem não teve a oportunidade de servir uma missão, esta é a sua chance de salvar as pessoas através do batismo. Aos missionários retornados, né? Normalmente fica aquele saudosismo, né? Todo missionário fica aqui naquele período, foi a melhor época da minha vida, né? Porque salvei um monte de gente, ajudei um monte de gente, etc. Né? E aquele espírito que eu tinha na missão, eu tenho dificuldade de sentir hoje em dia. Eu digo a vocês, missionários retornados, façam história da família. Salvem pessoas novamente, através do batismo. Só que do outro lado do véu. Eu prometo para vocês que parte do espírito que vocês tinham na missão vai retornar, por vocês estarem trabalhando na salvação de nossos irmãos. E diferentemente do trabalho missionário que nós fazemos aqui nessa terra, os nossos antepassados não têm opções. Eles não podem fazer esse trabalho por eles mesmos. Diferentemente dos vivos aqui, né, de repente eu tenho uma iluminação, uma inspiração, né, vou na igreja e peço para os missionários ser batizados. Eles não podem fazer isso, mesmo que eles queiram. Esse trabalho, ele só pode ser feito por nós aqui nessa terra, fazendo o trabalho por eles.
Como diz novamente Doutrina e Convênios, nem podem eles, sem nós, ser aperfeiçoados. E finalmente, irmãos, o terceiro motivo de nós fazermos história da família é porque eu quero ser abençoado. A história da família não só abençoa as pessoas pelas quais nós estamos fazendo esse trabalho, mas a história da família, ele traz bênçãos às pessoas que executam esse trabalho pelos nossos antepassados. Depois eu vou passar um link para vocês de um vídeo, né, que é as bênçãos da história da família, que é a declaração de vários apóstolos atualmente, né, que falam um pouquinho das bênçãos prometidas para aquelas pessoas que fazem história da família. E eu gostaria de relacionar algumas delas, né? No vídeo diz o seguinte: nós seremos abençoados e aperfeiçoados. Teremos alegria e satisfação em nossas famílias. Teremos maior união familiar, né? Alegria familiar. Olha só, teremos proteção divina. Nosso amor pelos nossos antepassados. O nosso testemunho se tornará mais profundo e duradouro. A proteção, nós teremos proteção contra os males do mundo, contra a influência do inimigo. E tem uma parte que eu gosto bastante que diz assim: nós teremos poder pessoal. Nós teremos maior poder para resolver os nossos próprios problemas. Nós teremos poder para sermos mais resistentes às tentações. O Senhor nos dará poder para nós vencermos o mal. Ele diz que, tem uma bênção que é fantástica, irmãos, que eu acho que a Rosângela deve ter falado, né? Ele fala que as pessoas que fazem história da família terão o poder de curar o que precisa ser curado. Ele não especificou o que foi, né, o que era para ser curado. Ele disse que quem faz história da família terá o poder de curar o que precisa ser curado. E finalmente para os jovens, irmãos, para os jovens ele diz o seguinte, que os jovens que fazem história da família e que vão ao templo, eles terão proteção nessas épocas de tentação. Irmãos, o que eu mais gostaria de proporcionar aos meus filhos é proteção. Se eu pudesse colocar um escudo, uma couraça em volta deles física para protegê-los contra os males do mundo, né, eu faria isso. Mas não posso. A única coisa que eu posso fazer, como diz aqui, é ajudá-los a fazer história da família. Para que eles tenham direito a todas essas promessas que eu comentei com vocês, que na verdade não fui eu que falei, foram os apóstolos do Senhor. O que eu posso fazer por eles é incentivá-los a fazer esse trabalho. Na verdade, mais do que incentivar, fazer junto com eles, para que assim eles tenham direito a todas essas bênçãos que eu comentei para vocês. E se ainda assim eles não quiserem, eu vou incentivar muito. Eu vou quase obrigá-los a fazer, porque eu sei que é o melhor para eles. E eu, como pai, tenho essa responsabilidade de dar o melhor para os nossos filhos. Irmãos, nós estamos numa época atípica. Eu nunca pensei que iria viver numa época como essa, né? Numa época de pandemia mundial. Mas eu gostaria de falar a respeito de uma outra pandemia. Uma pandemia espiritual. Essa pandemia, irmãos, ela começou desde a fundação do mundo. E essa pandemia já ceifou a vida de milhares, milhões de pessoas. Essa pandemia é muito mais mortal do que essa doença que nós estamos vivendo hoje em dia. E essa pandemia se chama pecado. Iniquidade. Hoje em dia a gente vê uma luta imensa, né, um esforço imenso, um investimento enorme para descobrir uma vacina para essa doença, a Covid-19.
Sendo que, na verdade, nós temos uma doença muito mais grave. Eu comentei com vocês que é a iniquidade e o pecado. E o Senhor, Ele já inventou uma vacina. O Senhor já nos providenciou um meio de nos protegermos, né? Um meio de nós evitarmos o pecado e a iniquidade. E uma das formas mais eficazes é proporcionar aos nossos membros, a nós mesmos, às nossas famílias e os nossos filhos, a proteção que vem das pessoas que fazem com todo o coração, poder, mente e força o trabalho de história da família e templo pelos seus antepassados. Não fui eu que prometi isso, irmãos. Foram os apóstolos e os profetas de Deus. Prometeram esse tipo de proteção às pessoas que foram fiéis e que tiveram esse amor de salvar o nosso próximo. Irmãos, é por isso que nós fazemos esse trabalho. Obediência, porque é um mandamento. Por amor. E para receber as bênçãos de proteção do nosso Pai Celestial. Para encerrar meu discurso, irmãos, eu gostaria que todos vocês, se vocês puderem fechar os olhos, eu pediria até que vocês fechassem os olhos. Fechem os olhos. Pensem num parente, ou num amigo muito querido, numa pessoa muito querida de vocês, que morreu sem ter a oportunidade de receber o Evangelho e ser batizado. Pense um pouquinho nessa pessoa. Pense nesse amigo e nesse parente querido que não teve a oportunidade de ouvir o Evangelho. Muito bem. Isso que eu vou ler para vocês são as palavras do profeta Joseph F. Smith. Continuem de olhos fechados e pensando nessa pessoa. O profeta Joseph Smith, ele falou para vocês. E ele falou sobre essas pessoas que vocês estão pensando agora. E ele disse o seguinte: por meio de nosso empenho em favor deles, as correntes que os prendem cairão de suas mãos, e a escuridão que a cerca será dissipada, para que a luz brilhe sobre eles, e eles possam ouvir no mundo espiritual a respeito do trabalho que foi feito por eles, por seus filhos aqui na terra. Eles se regozijarão com vocês por causa do cumprimento desses deveres. Irmãos, nós temos a oportunidade de fazer com que as correntes que prendem os nossos entes queridos, os nossos amigos queridos, eles caiam. Nós temos o poder de dissipar a escuridão que hoje está sobre eles. Nós temos a oportunidade de abrir a cadeia, abrir a porta da cela que prende nossos antepassados, para que assim eles tenham a oportunidade de sair da prisão espiritual e ir para o paraíso, para o descanso do Senhor, para o lugar onde eles terão paz e alegria, por nós termos simplesmente feito esse trabalho sagrado de história da família e templo por eles. Irmãos, eu presto meu testemunho a vocês, que nós podemos ser imensamente abençoados, que nossas famílias podem ser protegidas e que nós temos a oportunidade de abençoar a vida de muitas pessoas, dos nossos antepassados queridos, simplesmente se nós fizermos esse trabalho. E eu deixo essa mensagem e meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bom, irmãos. Para nós encerrarmos, eu gostaria de agradecer a atenção e o tempo de vocês. Eu gostaria de pedir para que a Rosângela pudesse, então, nos oferecer a última oração. Muito obrigado, irmãos.
Meu querido Pai Celestial, Senhor, gostaria de agradecer por termos o seu Evangelho restaurado nessa terra. Gostaria de agradecer por termos o Vem Segue-me, que com ele nós conseguimos estudar todos os dias o seu Evangelho, ensinar nossos filhos, nossos amigos também, Senhor. Agradeço por tudo que nós temos, pela tecnologia que tem nos ajudado nesse momento tão difícil. Peço, Senhor, que o seu Espírito entre em cada lar dessa terra, para que possa dar tranquilidade, dar paz, dar saúde por todos, independente de qual religião eles façam. Que esse Espírito encha os lares das pessoas, que eles possam receber as bênçãos, que eles possam ser tocados em seus corações, que eles possam também ter o privilégio de receber esse Evangelho, receber as bênçãos prometidas por Ti. Peço, Senhor, também que nos guie nesse momento, que guie os médicos e cientistas, que possam encontrar remédios e cura para essa doença. E que o Senhor possa abençoar as pessoas que estão enfermas, que possam retornar brevemente para casa. Senhor, obrigada por essa noite, pelo seu Espírito tão doce, e que possamos cumprir com as nossas responsabilidades junto aos nossos antepassados, e possamos fazer a história da nossa família, possamos encontrá-los e fazer suas ordenanças. Isso eu peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada. Muito bom. Eu tomo um pouco de banho comigo.